Canal Aberto. Apoio Banrisul, o grande Banco do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Uma tragédia que abalou o mundo do futebol, o Brasil e o mundo. O que era para ser uma viagem para a primeira final internacional de uma equipe catarinense de futebol virou um acidente de grandes proporções. À 1h15 da manhã, horário de Brasília, o voo da companhia aérea venezuelana Lamia, que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, fazia seu último contato com uma torre de comando. Um contato de emergência informando uma pane elétrica no avião. Posteriormente, confirmou-se que o avião caiu próximo a Antioquia, a 50 quilômetros de Medellín. As primeiras informações davam conta de que apenas 2 pessoas haviam falecido. Mas com o aumento das buscas, a equipe de resgate na Colômbia informou que os sobreviventes foram poucos, 5 até o momento. 75 pessoas morreram, entre elas 22 jogadores da delegação da Chapecoense, a comissão técnica, uma equipe de 21 jornalistas de diversos veículos e 9 tripulantes. A equipe de resgate teve dificuldades no início da manhã na busca pelos corpos e por sobreviventes, devido às condições do tempo. Entre os sobreviventes, 3 jogadores da equipe, os goleiros Foman e Danilo e o lateral esquerdo Alan Ruschel. Posteriormente, também foi encontrado com vida o zagueiro Neto. Além deles, o jornalista Rafael Renzel e o técnico da aeronave Erwin Turmi também foram encontrados com vida. No momento, os municípios da região estão contribuindo com equipes médicas e de resgate para ajudar na procura entre os destroços do avião. Mais informações ainda hoje no programa Plano do Jogo, que vai ser totalmente dedicado a essa tragédia depois desta edição do Canal Aberto. O pacote do governo do estado para conter a crise prevê o enxugamento na estrutura administrativa. O projeto prevê um número menor de secretarias. Os servidores afetados estão mobilizados e pedem diálogo para entender as mudanças. O número de secretarias já tinha sido reduzido de 29 para 20 no início do governo Sartori. Agora, um dos projetos do pacote propõe a fusão de 6 secretarias em 3, reduzindo a estrutura administrativa do Executivo para o total de 17 pastas. Em 3 das que passam por fusão, secretários interinos assumiram na saída dos titulares ao longo do ano e não foram confirmados ou trocados, indicando a intenção das mudanças. Os trabalhadores não serão demitidos porque são estatutários, mas reclamam da falta de diálogo e transparência sobre o futuro dos trabalhos. O que nós queremos saber do governo, na realidade, é que o governo discuta realmente esses projetos com transparência, com todos os sindicatos, para que nós podamos avaliar com clareza também a necessidade ou não de se fazer essas transformações. Se aprovado o projeto, as novas designações das 3 pastas serão Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, ligada diretamente ao governador do estado, Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Justiça e Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte. Além de impactar financeiramente no caixa, muito mais do que dinheiro, também teremos ganhos de gestão. Tu vai tirar o chefe de gabinete, o diretor do departamento, diminui CC. Então, o governo Sartori está diminuindo em torno de 300 cargos em comissão. Os projetos do governo, tramitando em regime de urgência, só trancam a pauta da Assembleia a partir do dia 22 de dezembro. Mas as bancadas já analisam e discutem as propostas que podem começar a ser votadas antes desta data. O governo deve pedir uma convocação extraordinária para a última semana do ano, já que a Assembleia entra em recesso parlamentar em 23 de dezembro. E o pacote de projetos do governador José Evo Sartori foi tema de reunião da Executiva Estadual do PDT no início da noite de ontem, no diretório do partido em Porto Alegre. A reunião foi convocada depois que o presidente nacional da sigla, Carlos Lupe, defendeu a saída imediata do partido da base do governo. Na reunião da Executiva Estadual do PDT, o pacote de medidas do governo Sartori, enviado à Assembleia Legislativa, tomou toda a atenção do grupo.
Os trabalhistas analisam os projetos e emendas, fazendo um contraponto com as diretrizes partidárias do PDT. O presidente da sigla no Rio Grande do Sul, deputado federal Pompeu de Matos, diz que o tempo é curto, mas é necessário ouvir também as bases do partido no interior. Os pontos mais criticados pelos trabalhistas são os projetos que envolvem perdas de direitos e demissões de servidores. Vamos abrir o pacote e examinar uma a uma. E temos compreensão, assim, num primeiro momento, que tem coisas que são interessantes, são estruturantes, são necessárias para o Estado, e tem outras sobre as quais nós divergimos absolutamente, nós não concordamos, e algumas que nós podemos, digamos assim, na caminhada aperfeiçoar, corrigir, ajustar. Então é um debate que nós ainda vamos fazer. Nós não batemos o martelo sobre nada especificamente. A reunião do Diretório Estadual do PDT está marcada para a próxima segunda-feira. A possibilidade de saída do partido da base aliada do governo Sartori não está na pauta, mas, segundo os dirigentes, o tema será inevitável. O líder do governo, o deputado Gabriel Souza, disse que irá manter o diálogo com todos os parlamentares. Referente à permanência ou não do PDT na base aliada, o deputado afirmou que não vai se manifestar no momento. E a vigília dos servidores continua na Praça da Matriz. Representantes das fundações e autarquias que podem ser extintas protestam contra o pacote do governo Sartori, que será analisado pelos deputados. O prédio da Assembleia Legislativa começou o expediente com a porta principal ainda fechada. Mas depois das 10 horas da manhã, a entrada, que estava sem acesso desde a terça passada, foi reaberta para o ingresso dos visitantes. A decisão foi da presidente do Legislativo, deputada Silvana Covatti, referendada pela mesa diretora. Na Praça da Matriz, servidores estaduais permanecem imobilizados durante toda a semana contra o pacote do governo que extingue as fundações. As entidades que representam as categorias discutem uma estratégia comum para convencer os parlamentares a rejeitar o projeto. E hoje pela manhã, servidores da Fundação Zoobotânica organizaram um abraço à instituição na região leste de Porto Alegre. A Fundação Zoobotânica tem 190 funcionários, mas o prédio do Jardim Botânico, onde todos trabalham, foi abraçado por mais de 500 pessoas hoje. Eles discordam do pacote do governo, que afirma que a fundação deve ser extinta porque não dá lucro. Segundo dados do governo, a FZB representa 0,04% de todos os gastos do Estado. Os funcionários dizem que o retorno em serviços é bem maior. Toda a legislação ambiental é baseada nos estudos que nós fazemos, os licenciamentos ambientais são baseados nos estudos que nós fazemos, na lista de espécies ameaçadas, enfim, uma série de pesquisa, de estudos que a Fundação Zoobotânica realiza, e só a Fundação Zoobotânica, ninguém mais no estado do Rio Grande do Sul. Nós garantimos que o zoológico, o museu e o jardim botânico são patrimônios do Rio Grande do Sul. Não precisa o Estado estar à frente na gestão desse processo. Nós buscaremos parceiros importantes que vão preservar esses patrimônios e até qualificar e melhorar os serviços prestados por essas entidades. O abraço contou com um minuto de silêncio e também com muito barulho. Eu apoio a Fundação! Alunos de uma escola particular participaram do ato, como forma de exercer a cidadania. A escola acredita muito na questão ambiental, né? Nós trabalhamos muito o amor à natureza, o cuidado com o próximo, e a natureza também é uma parte dela, uma grande parte, e nós viemos abraçar porque nós lutamos muito pelo espaço verde em Porto Alegre, né? E também teve gente preocupada com o fim da Fundação Piratini e o destino da TVE. Não acho nada legal. Meu avô assiste muito, sempre que eu vou na casa dele e eu vejo. Funcionários das outras fundações que estão ameaçadas de extinção se juntaram ao abraço. Também no centro histórico da capital, funcionários da URGS e outras instituições federais criticaram a PEC dos gastos. As categorias passaram por escritórios políticos dos senadores Lazier Martins, do PDT, e Ana Amélia Lemos, do PP. Ali, protestaram em razão do apoio dos parlamentares à proposta que limita o aumento dos investimentos em educação e saúde à inflação.
Dados calculados pelo DIEESE apontam que, se a PEC dos gastos estivesse valendo desde o começo da década passada, o ensino teria 47% a menos de recursos e a saúde, 26%. Os parlamentares gaúchos consideram ser necessária a contenção das despesas públicas. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens. As temperaturas ficam amenas nesta terça-feira, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Novo Hamburgo, tempo nublado com algumas aberturas de sol, máxima de 28 graus. No litoral norte, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Tramandaí, máxima de 24 graus. Porto Alegre é a capital onde se chega mais rápido ao trabalho, em média meia hora. Conclusão é de uma pesquisa realizada por uma empresa em parceria com o Ibope, com o objetivo de entender os hábitos dos brasileiros quando o assunto é transporte. Mas ainda há muitos desafios, tanto em infraestrutura pública como na maneira como todos nós encaramos o trânsito. 1 milhão de usuários por dia para uma frota de ônibus de 1.701 veículos. Mais de 830 mil carros em circulação. Este é um retrato do trânsito na capital. Mas quanto tempo cada pessoa leva no percurso? Em torno de 45 minutos pela demora do trânsito. Eu vou de ônibus e demora uns 40 minutos, da Zona Sul até a PUC. Agora eu levo só 15 minutos, eu moro mais perto, né? Mas eu morava longe. Os porto-alegrenses percorrem, em média, 13,6 quilômetros por dia para chegar até o trabalho. O deslocamento leva em torno de 29 minutos. É o menor tempo entre 9 capitais pesquisadas. Para este engenheiro e doutor em transportes, o trânsito na cidade melhorou nos últimos meses, com a liberação de alguns corredores de ônibus que estavam em obras. Mas é preciso mais. Nós temos que reduzir o número de veículos de transporte individual que circulam na nossa cidade, melhorando o transporte coletivo, implementando de uma vez por todas o sistema BRT, que são veículos maiores, que podem transportar uma quantidade muito grande de pessoas. Nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade, de tarifa bastante acessível, com conforto, com menor tempo de deslocamento, não é? De sorte que as pessoas sejam tentadas a deixar o seu veículo de transporte individual em casa e utilizem o transporte coletivo. A empresa pública de transporte e circulação afirma que o tempo gasto no trânsito pode ser melhorado. O grande ganho do transporte coletivo vai ser a garantia, a certeza do horário cumprido. Isso dá uma sensação das pessoas de confiança e as pessoas passam a optar pelo transporte coletivo. A ideia é que a gente possa estar implementando nos próximos meses aí novos projetos, dando prioridade ao transporte coletivo. A própria questão do acompanhamento, né, pelas câmeras, aqui a gente consegue monitorar muitas vezes em tempo real que alguma situação que possa prejudicar a fluidez do transporte coletivo ou dos próprios veículos, né? Também o sistema de semáforos, né, que a gente pode aqui de dentro aumentar os tempos do semáforo. Entre os projetos em fase de análise está a implantação de corredores de ônibus em avenidas de grande fluxo, como a Ipiranga e a Loureiro da Silva. E Porto Alegre ganhou sua primeira ciclorrota. A sinalização especial é usada em trechos que interligam ciclovias. Apesar de aprovar a iniciativa, cicloativistas chamam a atenção para a necessidade de colocar em prática o plano cicloviário aprovado em 2009 e melhorar a mobilidade para quem anda de bicicleta. Inaugurada há 10 dias, a ciclorrota da Rua Saldanha Marinho, no bairro Menino Deus, tem o objetivo de sinalizar aos motoristas e pedestres que no entorno há um grande fluxo de bicicletas. A via, com pintura no asfalto e placas, interliga as ciclovias das avenidas Érico Veríssimo e José de Alencar. Este ativista aprova a iniciativa da EPTC, mas teme que esse projeto substitua a construção das ciclorrotas provisórias, previstas no Plano Diretor Cicloviário de 2009 da capital. Não adianta a gente colocar ciclorrotas ao léu ou à vontade da própria EPTC e desrespeitar um estudo anterior que foi feito e que mapeou toda a cidade, dizendo aonde nós deveríamos ter as ciclovias e, consequentemente, as ciclorrotas até a instalação das ciclovias.
A gerente de projetos e estudos da EPTC diz que a ciclorrota da Rua Saldanha Marinho é a primeira de várias que serão criadas em outras vias para alertar sobre as ciclovias e ciclofaixas já existentes. A medida, no entanto, não anula a criação das ciclorrotas provisórias. São duas propostas que estão andando ao mesmo tempo. As ciclorrotas nas vias de menor fluxo e a sinalização especial provisória nas rotas, nas vias de maior fluxo. Essas vias principais estão no gravame cicloviário para receber ciclovias ou ciclofaixas. De acordo com a Prefeitura, até o final deste ano, Porto Alegre contará com 48 quilômetros de ciclovias. Confirmada a primeira morte por leishmaniose visceral em Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, o óbito ocorreu em 29 de setembro e desde sua notificação, a Vigilância em Saúde vem desenvolvendo ações de monitoramento e controle na região do Morro Santana. A leishmaniose é causada por um protozoário transmitido pela picada do mosquito palha e atinge principalmente os cães. Não há transmissão direta do cachorro para o homem, que também pode ser contaminado pela picada do inseto. Nos cães, a doença não tem cura e os principais sintomas são o emagrecimento, feridas na pele e queda de pelos. Já nos seres humanos, a leishmaniose tem cura e o principal sintoma é a febre persistente. Na Serra Gaúcha, sol com pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 26 graus. Na região noroeste, sol entre nuvens. Em Ijuí, as temperaturas variam de 17 a 26 graus. E daqui a pouco, demora na recuperação da economia diminui expectativas do comércio para o fim de ano e vendas devem recuar 5%. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Encilho o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força falta... Na fronteira oeste, terça-feira de sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em São Borja, céu claro e pouca nebulosidade, máxima de 29. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu esta manhã mais de 180 quilos de maconha junto à unidade operacional da PRF em Santa Maria, na BR-158. A droga estava em uma Sportage com placas da Argentina que havia sido roubada em Minas Gerais. O motorista, um argentino de 30 anos, transportava para o Paraguai 233 tabletes de maconha escondidos em fundos falsos nas portas, painel e para-choques do veículo. A droga, o veículo e o preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e receptação de veículo automotor foram encaminhados à Polícia Judiciária. O Ministério Público ajuizou uma ação pedindo que o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Fazenda, preste informações a respeito dos benefícios e incentivos concedidos pelo Executivo às empresas. A Promotoria do Patrimônio Público alega que, nestes casos, a regra da publicidade se sobrepõe ao sigilo fiscal, tendo em vista a importância do controle social no uso dos recursos públicos. Além da relação das empresas, o MP também solicita documentos comprovando que houve o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que os beneficiados cumpriram as contrapartidas legais e que houve estudo da estimativa do impacto financeiro desta.
Em nota, a Secretaria da Fazenda disse que vai atender ao pedido se houver determinação da Justiça, mas defende a manutenção dos incentivos para estimular a economia, garantir competitividade às empresas e preservar empregos. A recuperação mais lenta da economia está reduzindo as projeções dos lojistas para o final do ano. Uma pesquisa realizada pela FEComércio revela que as vendas do período devem recuar 5% em relação a 2015. Tempos de crise, a solução não podia ser mais amarga. Fechar o bolso e o saco do Papai Noel. Eu tenho pouca coisa para comprar, o dinheiro está meio curto. Só comprando o necessário, Tom. Mas ele não é o único. Quase metade dos entrevistados pela FEComércio pretende gastar menos ou muito menos do que no último Natal. A pesquisa também mostrou uma tendência entre 62% dos consumidores a utilizarem o 13º salário para colocar as contas em dia. Quando a gente tem um ambiente de crise, como o que a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil e no Rio Grande do Sul, fica muito notório que as pessoas, quando ganham uma renda a mais, elas acabam não gastando essa renda com compra, por exemplo, de presentes, que para muitas pessoas pode ser entendido como um supérfluo. Então isso acaba atendendo, muitas vezes, às necessidades de contas, de pagamentos de contas do mês e também para a formação de poupança para caso de uma eventualidade acontecer. Outro dado interessante mostra que o gasto médio por presente vai ser maior entre os que ganham menos. E o que aconteceu na pesquisa desse ano foi mostrar que as pessoas de classe média vão comprar um item que tem um preço médio mais baixo do que o preço médio comprado, pago, pelas pessoas de classe baixa. Então, o que se vê é que as pessoas de classe baixa vão acabar escolhendo um menor número de pessoas para presentear e essas pessoas vão ganhar um presente com um preço médio mais alto. Mas se você é daqueles que não tem dinheiro nem para lembrancinha, o melhor mesmo é deixar o presente em último lugar. Os impactos da crise. O rendimento médio dos trabalhadores gaúchos acompanhou a tendência de retração apurada em todo o Brasil no ano passado. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, o ganho médio mensal no Rio Grande do Sul caiu de R$ 2.125 em 2014 para R$ 1.970 em 2015. No país, o valor passou de R$ 1.950 para R$ 1.853. Na região central, sol entre poucas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Santa Maria, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, máxima de 28. Em Cachoeira do Sul, tempo aberto e poucas nuvens. A temperatura varia de 15 a 29 graus. Veja a seguir, competição de pontes de palito põe à prova conhecimentos de estudantes de arquitetura em Passo Fundo. O Governo do Estado e a Secretaria dos Transportes, através da Empresa Gaúcha de Rodovias, mobilizam 28 equipes para obras e ações de conservação rodoviária nas estradas concedidas à empresa, entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. As frentes de trabalho estarão distribuídas em diversas rodovias. Serão 12 frentes de trabalho realizando obras que acarretam em mudanças no tráfego. Serviços de conservação como roçada, poda, pintura e limpeza serão executados por outras 16 equipes. Para quem quiser acompanhar o fluxo de veículos nas 14 praças da empresa, a EGR oferece um aplicativo para smartphones. Nele você encontra o número de tráfego em tempo real, uma tabela com as tarifas do pedágio e a localização de cada uma das praças. Para instalar o aplicativo, basta visitar a Play Store ou App Store e pesquisar por EGR. A mesma ferramenta também está disponível no endereço egr.rs.gov.br/em tempo real. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande.
região da Campanha, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Bagé, faz mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Pelotas, tempo firme e pouca nebulosidade, máxima de 25. No litoral sul, tempo parcialmente nublado. Em Rio Grande, faz mínima de 15 e máxima de 24 graus. Os vencedores do Prêmio Açorianos de Literatura 2016 foram anunciados na noite de ontem durante evento no Teatro Renascença, em Porto Alegre. O título, A Modernidade Impressa, Artistas Ilustradores da Livraria do Globo, foi o grande vencedor da 23ª edição do prêmio. A obra da historiadora Paula Ramos, fruto de uma pesquisa de 15 anos, foi eleita como a melhor da categoria especial e ganhou a maior distinção do evento, o Livro do Ano. Outros vencedores foram Partes Íntimas, de Cláudia Tages, na categoria Crônica, e O Ano em que Vivi, de Literatura, de Paulo Scott, na categoria Narrativa Longa. Uma competição divertida, mas que no fundo é o começo de uma enorme responsabilidade. Todo ano, estudantes de arquitetura de Passo Fundo, no norte do estado, constroem estruturas feitas de palito para suportar o maior peso possível. Entre o projeto e a conclusão da obra, muita coisa acontece. Nem sempre tudo sai conforme o planejado. E esse é o maior aprendizado para a vida real, como a gente vê na reportagem da UPF-TV. De peso em peso, um após o outro, até a estrutura ceder. É assim que estes alunos de Arquitetura e Urbanismo da UPF compreendem sobre os conceitos relacionados à concepção estrutural da construção. Isso representa uma integração entre os alunos motivados pela busca do conhecimento, de entenderem a importância das estruturas vinculadas à estética, vinculadas às soluções propostas. Participaram desta edição 14 trabalhos. Os grupos eram formados por estudantes do 2º nível de arquitetura, avaliados por uma banca de professores. Nas construções, foram analisados critérios de estrutura, projeto e representação gráfica, além da funcionalidade, forma e implantação. De que maneira o cálculo aplicado aqui pode ser passado depois para uma obra no futuro, uma obra maior? Porque depois desses estudos iniciais que eles fazem, quando eles chegam nas disciplinas dos níveis mais avançados de estruturas, eles estabelecem relações com o que já foi feito. Na prova, os alunos colocam os pesos onde acharem melhor. A brincadeira começa com 500 gramas e segue até a estrutura aguentar. Quando tu olha no computador, tá lindo ali, tá perfeito, mas a execução... A execução é bem difícil, assim, colar os palitos nem sempre vai ficar do jeito que tu planejou, mas apesar disso a gente tá bem feliz. O grupo da Milena conseguiu a marca de 5 quilos e 500 gramas. Eu achei que a gente podia ter conseguido um pouco mais se a gente tivesse conseguido executar melhor o projeto. Esta outra equipe enfrentou dificuldades com equilíbrio, fator que gerou a queda da construção. Situação bem diferente da equipe da Carolina. A construção suportou bem os pesos. De quilo em quilo, as alunas alcançaram a marca de 12 quilos, 750 gramas. A maior dificuldade foi mais na parte estrutural, porque como a gente é 2º nível, a gente ainda não tem uma base disso. A gente só teve no 1º nível, que seria treliças, que foi o método que a gente usou para a sustentação da ponte. Na competição, vence a equipe que conseguir alcançar o maior peso suportado pela estrutura. Mas aqui, isso é o que menos importa. Enfrentar o desafio de projetar, executar e aplicar na prática os ensinamentos é o que realmente faz a diferença para estes alunos. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com um plano de jogo dedicado inteiramente ao acidente aéreo que afetou a equipe da Chapecoense. Outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. E a gente encerra essa edição com a narração de Deva Pascovitch, da Fox Sports, no momento em que o goleiro Danilo fazia a defesa que classificou a Chapecoense para a final da Sul-Americana. O jornalista também estava no avião. Boa noite, boa tarde. Até. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, gritou gol, Danilo, Danilo, Danilo. Foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo.
Canal aberto. Apoio Banrisul, o grande banco do Sul.